Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, que legal estar aqui com vocês. Estão me ouvindo bem? A gente teve uma alteração aqui na infraestrutura do estúdio, então não sei se estão me ouvindo bem, espero que sim. Fiz alguns testes aqui em off, acredito que esteja tudo bem. Teremos uma live rápida hoje aqui, nada muito alongado, temos alguns temas a tratar e temos um super convidado que já está se ajeitando aqui no estúdio. Não sei se ele veio de uma outra live, a gente ia começar às 5, aí o Filipão decidiu fazer uma live lá no canal dele, a gente, para não bater cabeça, decidiu jogar um pouquinho mais para frente, sem querer ser repetitivo nos temas. Eu não assisti o que o Felipe falou, então me desculpem se eu for redundante em alguma situação, mas acredito que todos contribuem de alguma forma quando não nos assistimos, né? A gente, se assistir, a gente pode se tornar repetitivo, então às vezes o fator surpresa é importante. Então nessa live eu trouxe alguns temas, temos um vídeo do Janones, que eu vi que o Felipe repercutiu hoje pela manhã, mas não consegui assistir na íntegra, não sei a opinião dele, trouxe o Milton aqui para debater comigo, já vou apresentar o Milton aqui que está no backstage, vamos comentar essa questão do Janones. Tem uma nova linha de crédito para vocês, alguns fiéis escudeiros aqui do canal Consignado Inteligente já estão sabendo. Quero dividir essa novidade aqui juntamente com o Milton. Falar da revisão da vida toda. Quero saber o que o Milton está sabendo da revisão lá no STF. E a questão da margem extrapolada. Vou explicar para vocês. Tintim por tintim tem salvação sim, não é o fim do mundo. Mas eu vou pedir para vocês encarecidamente deixar aquele joinha na live. É um horário completamente aleatório que a gente está fazendo. Sei que vamos ter muito mais audiência com os cortes dessa live do que propriamente com a live, mas o momento de falar com a gente é agora. Então você chega no chat, a gente está ao vivo, faça como a Esmone, o José Maria, que já estão aqui, convide a sua tropa, jogue nos grupos de WhatsApp e fala, olha, tem tema bom que o Thiago está trazendo juntamente com o Milton, não é todo dia que você tem 2 jornalistas em favor do aposentado, pensionista, BPC Loas e servidor. Então, seja muito bem-vindo, meu querido Milton D'Antunes, diretamente da Paraíba. Combinamos, hein? Camisa e aí, de água. Né? Olha aí, vamos cantar hoje aqui, ó. Como é que você tá? Tranquilo, deixa só mudar de câmera aqui rapidão, tá? Beleza. Enquanto o Milton se ajeita, eu vou preparar aqui já a nossa tela de compartilhamento, que eu não ia entrar muito no mérito, não sei a opinião do Milton em relação ao que aconteceu com esse vídeo do Janones. Tenho uma opinião formada aqui, não só em relação ao Janones, mas em relação a qualquer um que hoje tem esse poder, que antes era um poder restrito aos jornalistas, ter o poder da mídia, você tinha que se matar, o Milton já voltou aqui, deixa eu pôr ele aqui, que ele já vai concordando, discordando visualmente. Tinha que se matar, né, Milton, para conseguir um espaço na televisão local da nossa cidade, ou quando a gente consegue que nem ir para um SBT, ir para uma Globo, né, e falar alguma coisa. E hoje, com essa possibilidade que o YouTube dá a todos de se expressar, que é muito boa e democrática, acabam, às vezes, surgindo conteúdos que não são jornalísticos, mas com um teor bem jornalístico, né, que é o caso do vídeo do Janones. Ele parece um repórter ali falando. A gente vai passar o vídeo aqui para a gente discutir. Só que ele traz uma notícia ali que, para mim, seria completamente inconstitucional e descabida, né? Num momento político que a gente está atravessando. E aí é um querendo puxar o saco do candidato que apoia e, às vezes, acaba metendo o pé pelas mãos numa situação que gerou um alarde muito grande. Então, eu vou colocar aqui já esse videozinho. A gente pode começar com isso, Milton? Tá me ouvindo aí? Pode sim, Thiago. Importante, com certeza. Então, bora beleza. lá. Vamos soltar. Eu não sei, já falei aqui antes de você entrar, não sei a opinião do Milton. Eu tenho aqui o vídeo dele e em seguida tenho aqui uma matéria da CNN para a gente... Ô, Thiago, eu vou te passar, aproveitar que a gente está ao vivo aqui, eu vou te passar pelo WhatsApp. Eu acho que tu consegue colocar um outro vídeo aí, que eu quero dar uma opinião baseada nesse vídeo. Assim, a gente vai falar sobre esse assunto, eu acho que é um assunto de extrema importância, está em alta agora, nesses últimos 2 dias, e a gente não pode deixar de falar sobre um assunto tão delicado, embora muita gente esteja confundindo. Hoje, o nível do que se transformou fake news chegou a um ponto tão lastimável.
que as pessoas hoje estão confundindo, mesmo tendo fontes de pesquisa, que é o principal, as pessoas elas estão tendo a preguiça, essa é a verdade, desculpa, elas estão tendo a preguiça de pesquisar, sabe, de olhar, de assistir, de ler, para se basear no que elas acreditam, apenas no que elas querem. Então, isso é um perigo muito grande para a gente. Você que é jornalista e eu sabemos como isso funciona. Eu falei, não, essa live tem que ser para a gente, porque aqui a gente vai dar opinião jornalística, não é opinião do eu voto no Bolsonaro ou eu voto no Lula. Né? A gente está até... O Milton fez a campanha dele ali, imagino que ele deve estar até numa ressaca já disso aí, né? Não deve estar nem aguentando falar mais de política, mas às vezes se faz necessário. E eu falei, pô, faz tanto tempo que a gente não consegue estar junto, então eu acho que é legal a gente repercutir essa situação aqui para justamente deixar claro para todo mundo que se abalou um pouquinho, mas deixar claro que essa live não é sobre isso, tá? Isso é só para a gente começar o nosso aquecimento aqui. Vamos ver o que aconteceu e vamos contextualizar isso aí e vamos assistir junto. Aqui tá no WhatsApp, eu não me dei ao trabalho de pegar um vídeo maior, mas acho que vai dar para todo mundo entender. Vamos ver. Se carregar, né? Vamos ver se carrega rápido o vídeo. Boa. Pessoal, atenção, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto aqui de Brasília, para todo o Brasil. Estou aqui agora como deputado federal, saindo aqui nesse momento do Ministério da Economia para trazer uma informação para vocês de última hora. O ministro Paulo Guedes acaba de anunciar a redução no aumento, né, do valor do salário mínimo, das aposentadorias, BPC, pensões, a partir de 2023. Atenção, eu estou com os documentos aqui nas mãos, vou colocar inclusive aqui para todos vocês terem acesso. Não é fake news, não é notícia falsa. Paulo Guedes acaba de anunciar que os benefícios sociais, aposentadorias, não serão mais reajustados, o salário mínimo, pelo índice da inflação. Denunciem isso para o país inteiro, para a gente impedir. Só para ter uma ideia, se já tivesse valendo esse ano, o salário já ia ser reduzido para R$ 1.094. Pessoal, isso é muito grave, nós temos que impedir, independente de em quem você vota. Aqui agora eu não estou pedindo voto, não estou falando aqui em Lula, em nada. Não importa em quem você vota, nos ajude a impedir esse crime. Bolsonaro quer diminuir o valor do aumento, né? Diminuir a aposentadoria dos aposentados. Você aposentado, compartilha no WhatsApp, em todos os grupos de compra e venda, de brechó, de locação, de todas as cidades do país. Denuncie, o Bolsonaro quer diminuir o valor do aumento do salário mínimo, das aposentadorias, ferrando com o povo mais pobre, independente de em quem você vote. Não permita que isso aconteça. Senta o dedo, compartilha essa live e denuncia para o país inteiro. Eu estou indo para a Câmara agora, estou indo para o quebra-pau para impedir. Que Deus nos abençoe. Tamo... Aí ele fala assim, eu estou indo para o quebra-pau e que Deus nos abençoe. Eu achei esse encerramento bem legal. Mas Deus deve ser bem favorável ao quebra-pau dos seres humanos. Mas vamos por partes, Milton. Primeiro, ele fala de uma notícia bomba que o ministro Paulo Guedes, um gênio, anunciou que vai reduzir o salário do pessoal. É preciso ficar claro o seguinte, é preciso ficar claro o seguinte, quando o Janones fez essa gravação, realmente foi a primeira informação ainda crua sobre esse assunto. Depois, horas depois dessa gravação do Janones, foi que grandes jornais começaram a publicar, né, e alguns jornais, inclusive, procuraram saber realmente se tinha fundamento essa informação, já que está existindo realmente essa guerra política, né, Lula, Bolsonaro e etc. E aí começou uma avalanche de jornais, o UOL, Folha e vários outros começaram a divulgar. E hoje pela manhã, eu acompanhei, inclusive esse vídeo que eu te mandei aí no WhatsApp, é um recorte, né, de mais de 2h30 de um programa diário que também é veiculado aqui pelo YouTube, e eu achei interessante. Aposentado. Vamos colocar ele aqui. Vamos colocar que a gente faz um comentário só. Beleza. A gente contextualiza, né? Uhum. Vamos soltar.
aposentada, meu irmão, minha irmã, tu que ganha 1, 2 salários mínimos, empregados e empregadas domésticas, você que trabalha na construção civil, Guedes está com uma artimanha para fazer com que o seu salário mínimo seja reajustado abaixo da inflação. Olha o caos. E a desculpa dele é porque aí você não deixa indexado, você abre espaço para poder fazer investimento. Ele quer o seguinte, atender os interesses dos amiguinhos deles, dono de construtora, dos amiguinhos dele, dono de empresa, de fábrica, que já estão enchendo o burro de dinheiro para ganhar mais ainda em cima do mínimo, em cima do cara que ganha o mínimo. Não é possível que alguém não olhe para uma maldade dessa e fale o seguinte, caraca, o que esse Guedes está fazendo aqui? Tinha que vai para fora do país, porque o dinheiro dele já está lá, né? 10 milhões de dólares, ele não deixa aqui, deixa lá. Se é só para ferrar a gente, meu irmão, o que você está fazendo aqui? Vai para outro lugar. Se tu odeia tanto o teu país, se tu odeia tanto a classe média, se tu odeia tanto o povo mais pobre, a ponto de não deixar teu dinheiro aqui pagar imposto para outro país, beneficiar outro país, tu ainda quer ferrar todo mundo, não deixando o salário mínimo de ninguém ser reajustado nem pela inflação. É a notícia. Põe na tela de novo, por favor, só para o pessoal ver. Parece maluquice, parece terrorismo eleitoral. Acabou de sair, olha lá. Plano de Guedes prevê aposentadoria mínimo sem correção pela inflação. É hoje, é notícia. Não é fake news, não é terrorismo eleitoral. Lê a notícia. Lê a notícia. Essa é a bomba. Sacou? Acorda! Acorda! Vai deixar isso acontecer? Olha o que é Guedes. Agora, ele está lá, ele é um cara perverso, mas ele não está agindo sozinho, não. Não é à toa que tem 60 milhões de reais de pessoa física, desesperados tentando eleger Bolsonaro. Acorda, galera, acorda. Se Guedes tivesse feito isso já no primeiro mandato de Bolsonaro, olha o que teria acontecido com o salário mínimo em relação ao que é hoje. Ele todo ano teria sido abaixo do que ele foi. E hoje estaria R$ 117 abaixo dos R$ 1.212, quase 10% abaixo do que é hoje. Lembrando que o que é hoje já perde para a inflação de alimentos, já não tem ganho real nenhum. Antigamente, cesta básica era 33% do salário mínimo. Hoje é 50%, só que seria 10% menor. Guedes está com uma bomba para explodir no colo dos aposentados, das empregadas domésticas, dos trabalhadores da construção civil, de todo mundo no país que tem um salário de alguma maneira vinculado ao salário mínimo. Pelo amor de Deus, gente, não vamos deixar estourar essa bomba. Deixar pausado aqui, Milton, que eu acho esse índice aí, esse gráfico muito interessante. Vamos lá, contextualiza aí, que esse vídeo eu não assisti, vamos lá. Não, tranquilo. O que eu quero uma coisa que é extremamente importante a gente pegar um gancho para esclarecer algumas coisas referente a isso. Eu sei que muita gente que tem acompanhado as minhas redes sociais está sempre me taxando de esquerdista, de lulista, seja lá do que for. Na verdade, o nosso papel é um papel sempre muito delicado, Tiago, porque a gente tenta levar esclarecimento para as pessoas, mas a gente não pode. Uma novidade que eu tenho enfrentado ao longo dessa caminhada é ter que lidar com as pessoas que elas não querem. Eu não vou, e quanto a isso, eu não vou perder o meu riquíssimo tempo. Eu não vou dar murro em ponta de faca, que é uma linguagem popular que se fala aqui no Nordeste. Eu não vou perder o meu tempo para quem não quer realmente ver, enxergar aquilo que está na cara. Então, eu não perco o meu tempo. Então, quem quer pagar para ver, beleza. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: ano passado, ainda nas idas para Brasília, uma das nossas lutas e inserções lá, que também foi noticiado também por Paulo Guedes, de que ele queria fazer essa tal desindexação. Na época, uma palavra difícil, ninguém entendia o que era isso, e nós trouxemos esse esclarecimento de que nada mais era do que esse desvinculamento, né, da inflação para se projetar o salário mínimo do ano seguinte, que seria de 2022. E na época fizemos tanto barulho que o próprio Bolsonaro foi para as câmeras dizer que o Guedes estava equivocado e que isso não existia. Beleza. E agora eis que ele surge com isso novamente. É fake news, está todo mundo dizendo, inclusive o próprio Paulo Guedes. Ele foi para a televisão ontem dizer que era fake news, que olha só, como as entrelinhas são importantes. Ele disse que
é fake news de que existe a possibilidade do salário, em estando desindexado, estando desvinculado da inflação, a fake news ele diz que é aí, que seria impossível que o salário fosse rebaixado e não alterado para cima. Só que não existe a possibilidade, porque o gráfico mostra que se hoje nós estivéssemos com a desindexação em prática, o salário mínimo estaria R$ 112 abaixo do que R$ 117 abaixo do que ele é. Ou seja, não existe contra números, né, contra um cálculo de exatas, não existe questionamento, Tiago. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: independente das pessoas acreditarem ou não no que pode acontecer, o Paulo Guedes disse ontem que ele é a favor da desindexação, com a suposta desculpa de que assim eles vão livrar o próprio governo do teto de gastos e de uma outra série de obrigações que, através da indexação, como está no modelo atual, eles ficam presos. Só que aí ele justifica também de outra maneira equivocada. Ele diz que, ao desindexar, vai ajudar a essas pessoas que, por exemplo, hoje estão recebendo Auxílio Brasil, a manterem o seu Auxílio Brasil. Quer dizer o quê? Que ele vai tirar do pobre para ajudar o paupérrimo? Foi isso que eu entendi, entendeu? Então, tem muita gente que, por conta dessa polarização política, está deixando de enxergar o óbvio para achar que o que a gente está discutindo é briguinha de Lula e de Bolsonaro. Fora disso, independente de quem ganhe, a gente tem um Brasil para tocar para frente, pessoal. Então, é isso que as pessoas não estão entendendo. Então, elas enxergam aquilo que elas querem, inclusive muitos aposentados, viu? Eu tenho lido cada absurdo nas minhas redes sociais, mas eu não vou deixar de informar aquelas pessoas que querem ser informadas, porque existe uma meia dúzia de gente desinformada, mau caráter, essa é a verdade, gente que não aceita o óbvio, tá? E que quer pagar para ver. Então, elas que querem pagar para ver, que paguem. Infelizmente, pagando para ver, o preço vai ser cobrado de todo mundo. Mas o fato é que vai haver desindexação, sim. Só não vai ser agora porque, mais uma vez, o Paulo Guedes deu com os burros na água, né, colocando a carroça na frente dos bois, e aí foi um tiro que saiu pela culatra. Ele falar essa bobagem que ele falou, né, mais uma vez testando para ver se o povo estava esperto, e como ele viu que houve mais uma avalanche, né, pra você ter ideia, hoje a hashtag não mexa no meu salário estava entre o top 10 da trend do Twitter. Então, o povo não dormiu e não está dormindo e não dormirá. Essa é a questão, sabe? Agora, a gente precisa entender que o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de informação e nem todo mundo quer ser informado, não. Nem todo mundo. A coisa chegou a um nível tão doentio que as pessoas conseguem manipular, transformar aquilo que está tão óbvio, tão na cara, em algo absolutamente grotesco, absurdo. Para tu ter ideia, Tiago, do que aconteceu essa semana, o Arthur Lira pautou assim, ó, a toque de caixa, com a urgência urgentíssima, para se votar a questão da criminalização dessa questão de fake news e de um monte de outras coisas. E também oh, meu Deus, como foi que ele fez? A palavrinha que ele usou. Mas, enfim, e não pautou a urgência, cara, para um projeto de lei para criminalizar a pedofilia. Olha só que absurdo. Por quê? Porque a base do governo não aceitou. Ou seja, tem gente abrindo a boca para dizer que é cristão, que apoia uma situação dessa, pelo amor de Deus. Eu acho que o Cristo, se estivesse aqui fisicamente entre nós, estaria muito mais do que envergonhado em ter que assistir um monte de gente correndo de um lado para o outro, sabe, em nome de uma pessoa, endeusando uma pessoa, cheia de falhas como todos nós somos, em detrimento ninguém sabe de quê. Porque o preço a ser pago é muito alto, Tiago, é muito alto, cara. Então, não é fake news essa desindexação, como muita gente está gritando aí, como o próprio Paulo Guedes covardemente foi dizer ontem, porque ele viu que ele fez merda, falou besteira, tá? A maior prova do que eu estou dizendo para vocês é que se o Bolsonaro ganhar, vocês vão ver, é bom que vai ficar gravado isso aqui. Não sei se é Lula ou Bolsonaro, pouco importa quem vai ganhar. O que eu estou dizendo é que, em ganhando o Bolsonaro, vocês verão se o que eu falei, que vai ser passado, isso aqui agora é presente, mas lá para frente vai ser passado. Eita, Milton tinha razão. Houve a desindexação. E aí o aposentado, o pensionista, o BPC Loas, o assalariado de carteira assinada,
todos esses vão deixar de ter o seu salário, que hoje é baseado na inflação do ano anterior, baseado em coisa qualquer, porque não tem no que se basear. O governo vai dar o aumento que ele achar que realmente é interessante. Hoje o salário já não tem um ganho real, tá? Porque a questão da comparação com a inflação do ano anterior é só para você não ficar no total prejuízo, digamos assim. Mas ganho real, que é aquilo, ó, a inflação está aqui, o salário quando aumenta faz isso, ó. Na melhor das hipóteses, ele não faz isso aqui, ele não tem ganho real. Com essa desindexação, ele vai ficar sempre aqui, ó, sempre aqui, ó. Ele nunca vai chegar nem aqui. Ou seja, você vai ter uma inflação que ela não para de crescer e um salário que não vai parar mais, sabe de quê, pessoal? De diminuir. Muito bem. Ó, eu vou fazer o advogado do diabo aqui com o Milton. A gente tem opiniões políticas aqui que talvez não estejam alinhadas, não é o foco da discussão aqui. A gente fez uma live lá atrás, eu, o Sandro e o Milton, né, Milton? Quem é o bolsonarista aqui? Chama o Thiago, que o Thiago votou no Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro também em 2018 e me arrependo porque eu já repensei. As pessoas acham que eu não vou. Eu votei em Bolsonaro e não tenho vergonha de dizer isso, porque na época eu acreditava que seria diferente do que está sendo. Agora, persistir no erro, gente, aí já são outros 500. Aí a gente fez a live e chamamos um bolsonarista, o bolsonarista inveterado defendia o Bolsonaro. Aí tinha um petista inveterado, defendia o Lula. Eu achei o maior barato aquela live, né? Eu curti muito, tanto que eu reprisei ela aqui. E existe um caminho muito grande entre o cara ser bolsonarista, entre o cara conseguir ter uma neutralidade e o cara trocar do Bolsonaro por Lula. É muito radical a situação. É muito radical, né? Então, eu não vou passar a minha visão. Eu já falei, já cansei de falar aqui no canal. Você está certo em votar em quem você vai votar. Você tem N argumentos para defender o seu candidato e os seus argumentos vão ser melhores do que o meu. A gente não está aqui para mudar a sua opinião de voto nem nada. Você vai votar no seu candidato, tá? Então, eu nunca entendi quando, às vezes, os apresentadores de TV falavam assim, pensa bem, escolhe seu candidato, mas nunca falava o candidato, Milton. Eu ficava puto. Falava, tá, então fala qual que é o candidato, pô. Você não pode. Você tem que respeitar as crenças, as regionalidades. O que eu acho é que, independentemente do presidente que entrar, pouca coisa muda. Pouca coisa muda. O que a gente tem que se preocupar é com o deputado, com o prefeito, com o governador. Né? Que nem aqui em São Paulo está se desenhando muito para o governador do Bolsonaro, do Tarcísio. Né? Então, se o Lula entra, pouca coisa ele vai conseguir fazer aqui em São Paulo. Pouca coisa. A mesma coisa com o Bolsonaro quando o Dória travou tudo aqui. O Bolsonaro ficou travado em São Paulo. Não conseguiu fazer nada. Então, a gente tem que se preocupar mais micro. A gente é muito prepotente, eu acho, que a gente fica se preocupando com o presidente. Cara, esse país é um continente. Para chegar a uma decisão do Lula a afetar o teu bolso ou do Bolsonaro, é muito mais fácil chegar do prefeito da tua cidade, que nem aqui em Guarulhos criaram uma taxa do lixo, Milton. Inventaram aí R$1.000, tinha que pagar de taxa do lixo. Nunca teve. Então, isso interfere no bolso do munícipe, né? Agora, a nível federal, então calma lá. Mas, ó, o que eu vou fazer o advogado do diabo é aqui nesse gráfico dele. Ó. Enquanto você falava, eu fiz umas contas. Por mais que o Guedes vai usar essa questão aí toda que você falou, ele sempre ele pode ter planejado. No Bolsonaro está desde 2018, 18, 19, 20, 21, 22. É isso, né? 2018? 2018 ele foi eleito. Começou em 2019. Teve aqui o ajuste de salário, né? Era 988. Aí em 2020 virou 1.045. Teve um ajuste de 6%. Pela conta que o Guedes quer fazer, seria 1.021. Mas ele não está conseguindo aplicar. Ó. Aí em 2020 para 2021, foi para 1.100. Teve um ajuste de 1.045 para 1.100, mais 5%. E de 21 para 22, teve um estouro. Foi quase 10% de aumento. Você fala, um estouro é uma piada, né? Porque o salário é ridículo. Mas esses 10% é justamente porque foi a média da inflação anterior, do ano anterior, isso. Entendeu? Não acompanha. O salário é uma merda. Falando bom português, não cobre os gastos. A gente fala, o BPC Loas não sobrevive com isso, não dá. Né? O Auxílio Brasil, muito menos. Mas o Brasil é um país assistencialista, tem esses benefícios aí, ainda que lá fora, Milton, nos Estados Unidos não existe Auxílio Brasil, mesmo, é óbvio, né? Mas não tem o Auxílio United States of America, não existe. Os países de lá não são tão assistencialistas como aqui. Então aqui tem uma série de planos aí de governo, de projetos de assistencialismo, mas o que a gente está falando não é isso, é salário mínimo. O salário mínimo é defasado, isso a gente sabe, não está questionando. A questão é, o Guedes não está conseguindo aplicar essa política, e eu não duvido que ele tenha esse pensamento.
Aí, para ser justo aqui, eu vou colocar o que ele falou na CNN, né, que é aqui um trechinho para a gente não ser nem a Jovem Pan e nem a Rede Globo, a gente tem que ser, né, imparcial. É o que a gente aprendeu nos nossos 4 anos de faculdade. Então, aqui a gente vai mostrar o que o Guedes, como o Milton falou, já reconheceu que fez uma cagada de falar isso, né, não deveria ter falado, principalmente no momento eleitoral, nada a ver, completamente descontextualizado o que ele fez. Aqui, quer ver? Vamos colocar essa parte, para a gente não alongar muito o tema e entrar onde a gente quer, na verdade. Eu acho que isso é importante a gente deixar claro para você tirar sua conclusão. Se é um risco o Guedes lá, se não é. Ó. Guedes diz a CNN... Cadê? Compartilhou? Compartilhou. Guedes diz a CNN que retomará reajuste do funcionalismo e estuda o aumento real do mínimo. Então, completamente o oposto do desespero dos Janones. Aí tem um vídeo aqui que a gente não vai pôr, senão pode quebrar a nossa live. Matéria do nosso amigo Caio Junqueira, da CNN. Ministro da Economia Paulo Guedes afirmou à CNN que pretende retomar o reajuste do funcionalismo público caso o presidente Jair Bolsonaro do PL seja reeleito e que também avalia o aumento real do salário mínimo e das aposentadorias já em janeiro de 2023. Óbvio, todo ano acontece isso. Acabou o período sem correção, os reajustes serão retomados, vamos dar os aumentos escalonados, disse, lembrando que esse formato também foi feito pela ex-presidente Dilma Rousseff para atender o setor. Ele também disse que a pasta estuda como oferecer um reajuste do salário mínimo e para aposentadorias com ganho acima da inflação, já em janeiro de 2023, e disse aqui, tem fake news que salário mínimo e aposentadorias não são corrigidos. Não tem nada de salário mínimo mais baixo, muito pelo contrário, eu garanto que será corrigido no mínimo pela inflação. E que estamos estudando um aumento real acima da inflação. Olha só a fala dele, eu garanto que será... corrigido no mínimo pela inflação. Ajustado ou corrigido no mínimo pela inflação. Já é, meu amigo, já é. Ele está garantindo o quê? Ele não tem o que garantir, esse modelo já existe. Exato. Ele está chovendo no molhado. Ele está chovendo no molhado. O que acontece é o seguinte, Thiago, desculpa te atrapalhar. A gente está no último ano de um governo que essa alteração, né, de como seria atualizado os ganhos de salário, aí eu vou ter também agora que fazer o advogado do diabo. No governo Lula e Dilma, tinha ganho real, tá? Tinha ganho real. Foi o Temer que fez a alteração para o que é o modelo de hoje. Aí, por acaso, o Guedes, só agora, no último ano, depois de 4 anos de mandato de Bolsonaro, foi agora que Paulo Guedes, agora na última semana, prestes às eleições, nos últimos dias do governo, Paulo Guedes lembrou de falar o nome de aposentado. Espera aí, gente, me poupe. Aí querer que eu estou há 3 anos lutando por aposentado e pensionista, só levando porta na cara em Brasília, principalmente da base do governo. Aí agora as pessoas querem me empurrar a goela abaixo, acreditar numa palavra de Paulo Guedes a essa altura do campeonato. Pelo amor de Deus, gente. Complicado mesmo.